Olá! Você já ouviu falar do sistema agroecológico? É um processo super interessante onde o produtor cultiva diversas culturas numa mesma área e sem nenhum tipo de agrotóxico. Quem foi conferir de perto como isso funciona é a repórter Juliana Pertilli. A pouco mais de 50 quilômetros de Goiânia, na região de Bela Vista, um grupo de agricultores familiares luta para continuar trabalhando e vender tudo o que produz. Uma dessas famílias é a da Dona Elza, professora aposentada, apaixonada pela horticultura. Quem vê essa cenoura desse tamanho nem imagina que ela foi produzida num sistema agroecológico, que é assim, ó. Tudo junto, tudo misturado. Ali tem pé de goiaba, aqui tem vagem e até uma citronela de propósito, viu? Porque essa aqui ajuda, porque é repelente. Então, nada de defensivo agrícola, tudo de forma natural. E ali nas mãos da Dona Elza, a gente vê as beterrabas que acabaram de sair da terra. Dona Elza, eu vi que esse aqui é para o consumo próprio da senhora, mas que a senhora gosta mesmo é de coisa diferente, né? Sim, eu gosto muito de plantar aquilo que já está entrando em extinção, né? Por isso eu fui atrás das mudas de hibisco, que agora as pessoas estão reconhecendo o valor dessa planta tão linda, tão deliciosa, tão versátil, né? Que é nutritiva e é também medicinal. Esse hibisco que a Dona Elza está falando é aquele que você compra para fazer chá, minha amiga, que ajuda a reduzir medida, mas tem que tomar cuidado, viu? Tem que sempre perguntar para o médico se pode, né, Dona Elza? Com certeza. Olha o tamanho do pé de hibisco. Muitas pessoas conhecem a flor da planta só no pacotinho, já compra ela seca para fazer o chá. Mas desse jeito aqui a gente pode usar em saladas, fazer geleia e muitas outras coisas. A Dona Elza tem 1,50 m de altura, olha o tamanho do pé de hibisco que ela tem. Como é que cultiva essa planta, Dona Elza? Muito simples. Você pode fazer as mudas com a sementinha quando ela seca, né? Ou você pode comprar a muda e plantar. E uma coisa que eu descobri é que ela não gosta muito de água, não necessita de muita rega. Só para você ter uma ideia de como funciona todo esse mecanismo do agroecológico e da produção de alimentos orgânicos, aqui é a entrada da horta da Dona Elza. Aqui é a família inteira cuidando. E aqui tem muita dinâmica, muita estratégia. Aqui, ó, é um pé de gergelim e aqui é uma crotalária. Lembra até um feijãozinho, né, um pezinho de soja. Só que é estratégico estar aqui bem na entrada da horta por causa dos insetos. Essas duas plantas, elas são plantas repelentes. Elas ajudam no equilíbrio, por exemplo. Se a gente tem muita formiga, o gergelim, ele acaba ajudando um pouco a equilibrar isso. Como é que a crotalária ajuda a senhora aqui, além de ser repelente também? A crotalária, ela é uma fixadora de nitrogênio. Então a gente planta ela para cobrir o solo, né? Ela vai alimentar o solo e as raízes dela ajudam a fixar nitrogênio no solo. Então ela funciona como se fosse um adubo. Um adubo, é um adubo vivo, adubação verde. Ela ajuda na né? nutrição da planta. Na nutrição do solo, que vai nutrir todas as outras plantas. As exportações da carne de frango, tanto in natura quanto industrializada, tiveram queda significativa no mês passado. O volume foi 14% menor que o registrado no mês de maio. Os preços da carne de frango estão firmes no mercado doméstico, apesar da forte baixa nas exportações no mês passado. Segundo apurações do CPEA, a explicação para a alta é de que a oferta da carne de frango está baixa no mercado interno, indicando que a produção tem sido controlada. Ou seja, as medidas adotadas pelo setor com a intenção de reduzir o ritmo da produção por causa da pandemia vêm se mostrando eficientes. Dados da Secretaria de Comércio Exterior apontam que foram embarcadas 342 mil toneladas de carne de frango no mês de junho. Volume 14,4% menor que o registrado no mês anterior. A receita gerada pelas exportações foi de pouco mais de 446 mil dólares, uma queda de 18,3% frente a maio. Você sabia que consegue assistir a gente ao vivo pelo YouTube? É só acessar youtube.com/recordnews. Ou então aproxime a câmera do seu celular nesse QR Code que aparece aí na sua TV, que ele te redireciona para o nosso canal. E não se esqueça de se inscrever para conferir o nosso conteúdo exclusivo.
Vamos ver como fica o clima nas regiões norte e nordeste do país. O tempo seco deve predominar no estado do Ceará e em Roraima deve cair uma chuva bem leve. Confira agora na previsão do tempo. A gente começa a previsão do tempo desta semana no nordeste do país. O clima seco deve predominar em todos os estados que compõem a região e não há nenhuma previsão de chuva. O calor deve beneficiar os produtores de algodão que estão desde o mês passado trabalhando na colheita no Ceará. E na capital, Fortaleza, a temperatura mínima deve ficar em 21 graus, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 30 graus. Já na região norte, o mapa indica muita chuva para a região de Roraima e tempo seco para toda a região próxima de Tocantins. Na capital de Roraima, em Boa Vista, devem cair cerca de 10 milímetros, mas essa leve chuva não deve atrapalhar em nada os trabalhos da colheita do feijão segunda safra na região. A temperatura em Boa Vista deve ficar na casa dos 21 graus, com uma máxima que não deve ultrapassar os 33 graus. Produtores de Jares, no interior paulista, começaram oficialmente na semana passada a colheita da uva. Segundo o HF Brasil, a uva Niágara está sendo comercializada a R$ 5,45 o quilo. E nos próximos dias devem iniciar as colheitas das variedades Itália, Núbia e BRS Vitória. As expectativas para essa temporada são boas na região porque o clima beneficiou o desenvolvimento das bagas, que estão apresentando ótima qualidade. A safra deste ano estava causando várias incertezas aos produtores, já que além da pandemia, os agricultores tiveram dor de cabeça com as intensas chuvas do início do ano passado, o aparecimento de doenças nos parreirais e também o frio, que em maio e junho poderia ter atrapalhado bastante o desenvolvimento da fruta. O Mesa Brasil é um banco de alimentos que vem auxiliando diversas famílias carentes pelo país. O projeto funciona a partir das doações de produtores rurais. Confira os detalhes na reportagem. O maior entreposto de alimentos do Espírito Santo fica na cidade de Cariacica. Estamos falando da Ceasa, que recebe produtores e compradores de todos os cantos. O movimento de compra e venda é intenso durante todo o dia. Para evitar o desperdício, a Central de Abastecimento viabiliza doações para o Banco de Alimentos do programa Mesa Brasil, uma iniciativa do SESC de combate à fome e ao desperdício. Além de você estar funcionando como uma questão de sustentabilidade, você está aproveitando, em função de aproveitar esse alimento, você está contribuindo para pessoas carentes, para instituições que precisam dessa doação para ser distribuídas internamente para as pessoas que dependem desse alimento para sobreviver também. Este produtor doa alimentos há muitos anos. E para ele, é uma satisfação sem igual. Em 2013, eu cheguei a doar 160 mil quilos de alimentos na Mesa Brasil. E acaba sobrando alguma coisa, sempre sobra. Aí a gente liga para lá e vem cá buscar. Assim ajuda muita gente carente, gente pobre e também evita de levar para a roça o caminhão mais carregado, evita de dar serviço e transtorno, Aqui no Espírito Santo, o Mesa Brasil já existe há 16 anos. De março a junho deste ano, já foram doadas mais de 87 toneladas de alimentos. Uma forma de evitar o desperdício e também de ajudar quem precisa. Após as doações, os caminhões do Mesa Brasil buscam os alimentos na Ceasa e trazem para esse galpão do SESC, que também fica em Cariacica. Aqui, as doações são reunidas. Tudo é separado para depois ser distribuído para as instituições. A gente busca esses alimentos que porventura não foram comercializados, mas que ainda estão próprios para o consumo. Naquele parceiro doador que quer fazer a doação, ao invés de jogar o alimento fora, a gente traz para cá para o nosso galpão, o nosso banco de alimentos. Aqui as nutricionistas avaliam esses alimentos e fazem a distribuição de acordo com o público de cada instituição. Atualmente a gente está com 126 instituições sociais que recebem os alimentos sistematicamente, ou seja, elas vêm aqui toda semana para fazer essa coleta desse alimento e levar para os seus espaços. E ainda a gente tem uma lista que a gente chama daquelas doações eventuais, com 56 instituições nessa lista.
que a gente atende quando a gente tem um grande volume de alimentos, né? A gente consegue atender também as entidades que estão nessa lista. As cotações da laranja-pera subiram quase 3% na semana passada. Essa alta está atrelada à boa procura por parte das indústrias. Dá só uma olhada. De acordo com pesquisadores do CPEA, o mercado de laranja in natura está mais aquecido nesta primeira quinzena de julho. Embora a demanda por laranja-pera ainda não estar no ritmo normal, devido ao fechamento de comércios em várias cidades do estado de São Paulo, a absorção industrial da fruta tem sustentado as cotações. A laranja valorizou 2,9% na semana passada, frente aos últimos registros. A média de venda da caixa de 40 quilos foi de R$ 50,35. Já o limão Tahiti conseguiu manter as cotações em alta, mesmo com a redução na oferta. A caixa de 27 quilos foi negociada a R$ 26,20 na semana passada, uma elevação de 9,6%. E fica o lembrete para você, citricultor paulista. Termina amanhã, dia 15 de julho, o prazo para informar à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo os relatórios sobre as inspeções e eliminações de plantas com sintomas do greening e do cancro cítrico realizadas nas plantações durante o primeiro semestre deste ano. O relatório pode ser enviado pelo portal da Defesa Agropecuária. O endereço aparece aí na sua tela. Deixar de entregar esse relatório pode acarretar em multas que variam de 100 a 500 unidades fiscais do Estado. Cada unidade custa R$ 27,61. O Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima.